Profeta Isaías, capítulo de número 26. Como você sabe, a continuação de um bloco pequeno chamado Apocalipse de Isaías. Verso 1 diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Você percebe que os cânticos, eles são frequentes dentro desse período. Por quê? Como é colocado ser um período de triunfo de Israel sobre os inimigos, então na verdade existe composições e hinos e ódios que são atribuídos a Deus pelo livramento que ele vai proporcionar ao seu povo. Só que a questão escatológica envolve tudo isso acontecendo justamente no período em que vai se dar a volta de Cristo e a instalação do milênio na terra. Sem essa compreensão não fica tão claro a interpretação do texto. Veja no 2. Abri as portas, quer dizer, as portas da cidade de Jerusalém, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui é uma alusão ao Deus justo, que ele sempre preserva a mente justa, a pessoa justa, aquele que na verdade busca os interesses de Deus acima de tudo. Sempre diz que para este existe um livramento e um tratamento diferenciado. 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, ou seja, aquela que nunca se acaba, uma rocha que permanece para sempre. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, quer dizer, os altivos, os que estão em condição boa. E a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. Quer dizer, Deus é aquele que eleva o que está embaixo e também que abate o que está em cima. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Então ele coloca o quê? O sentido de que Deus, por ser justo, ele julgou e julga o seu povo quando se faz necessário. Mas no momento certo, ele abate esses opressores. Ele quebra a soberba dos povos. Ele pisa aos pés aqueles que estão sendo aniquilados pelos poderes maiores, não é? Aqueles que têm maior condição. Verso 8. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. No sentido de quê? De que até a disciplina de Deus, que é um juízo perfeito, aqui a palavra diz que o povo dele reconhece, acata, e vai permanecer esperando o final dessa correção. Isso, na verdade, a olho nu nunca aconteceu diretamente, mas irá acontecer na ocasião do reconhecimento do Messias e da subsequente volta de Cristo. Versículo de número 9. Com minha alma te desejei de noite, e, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Então a questão alma e espírito no Antigo Testamento, você sabe que ela é problemática, porque a definição não é tão clara quanto no Novo, mas eu acho que dá para você entender muito bem aqui no português, porque alma no Antigo Testamento é nefesh e espírito é ruá, portanto palavras diferentes. Aqui ele diz que com a alma deseja, ou seja, planeja, e com o espírito ele madruga para buscar a Deus. Então o espírito é o homem interior e a alma é o homem pensador. Isso dentro da tricotomia. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça, que é a consequência. Então com a alma planeja, com o espírito executa por dentro, e o reflexo acontece no procedimento do corpo, que é o homem exterior. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Esse aqui é muito interessante, ó. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Esse texto aqui é muito bom para ser trabalhado durante o milênio, embora todo o contexto também
puxe para esta época, né? As portas de Jerusalém abrindo, o povo voltando, aquela questão toda, né? Uma busca, uma sede. O versículo 9, ele é antagônico ao versículo de número 10. Veja que no versículo 10 diz que até o ímpio recebe os benefícios de Deus, mas eles não reconhecem, eles não se agradam, porque eles querem praticar a iniquidade. Então, na verdade, isso mostra que durante o milênio, a rejeição do reino messiânico, ela existirá. E por que ela existirá? Porque os filhos do maligno existem na terra. E ainda que o rei Jesus esteja implantando na terra algo bom, os ímpios nunca receberão esse tratado bom. Veja no 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, quer dizer, tu quer ajudar o ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. É mole? Até na terra da retidão, que é o reino messiânico, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor, para verificarmos o quanto durante o milênio ainda existirá a semente do mal, que é o que nós falamos, até o fim para a grande colheita. 11. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Quem? No caso, os iníquos, né? Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Esse fogo consumindo, ele na verdade ele vai coincidir lá com o final, lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando Satanás for solto após o milênio, e ele recrutará muitos dos povos da terra para guerrearem contra o Senhor, e descerá fogo do céu e consumirá todos. Então, na verdade, essa grande luta do bem contra o mal, ela só terminará após o milênio. 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Tipo, o Senhor que deu para nós realizarmos, deu a condição no caso. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, quer dizer, as dominações estrangeiras. Mas por ti só nos lembramos do teu nome, quer dizer, oprimido por nações, mas amparado por Deus. 14. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Veja bem, aqui a colocação deles, no caso aqui no sistema, digamos, israelita e judaico da época, se considerava que o ímpio ele era totalmente aniquilado, para ele não havia nenhuma solução de vida. E aqui mais à frente nós teremos a primeira passagem assim clara, falando a respeito de ressurreição. Mas quando se tratava de ressurreição, geralmente não se abordava a ressurreição negativa, mas somente a positiva. Fato que ele diz aqui que os adversários ficarão totalmente sem memória. 15. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Quer dizer, ele criou um povo maravilhoso, que é o povo de Israel, mas lançou para os confins da terra, que foi o cativeiro. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta, quer dizer, aquela oração escondida. O que ele quer dizer aqui, na verdade, é o seguinte: eles reconheceram o castigo e começaram a orar secretamente, para que Deus tirasse-os daquela situação que era negativa, a situação de cativeiro. 17. Como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, quer dizer, angústias, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor, no sentido da correção que Deus infligiu sobre Israel. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Quer dizer, pelo fato deles estarem espalhados, eles não trouxeram livramentos para aquelas terras sofreram até mesmo com a presença desse povo. Porque, na verdade, Deus ele se coloca como sendo o grande maestro de todo o mundo. E cada um seria um instrumento, cada instrumento toca de uma forma. Mas quando não toca como ele quer,
aí ele disciplina. Veja aqui no 19, ó, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Esse versículo 19, ele na verdade, ele tem uma aplicação direta com Ezequiel 37, que é aquela passagem do Vale dos Ossos Secos. Por quê? O Vale dos Ossos Secos, assim como esta passagem, fala a respeito do renascimento da nação de Israel, que foi levada pelos povos, que sofreu, mas que existe uma promessa de restauração. Promessa esta que aconteceu em parte na volta do cativeiro, mas que na verdade só acontecerá na sua totalidade no período do Messias, da volta do Messias à Terra, na inauguração do reino milenial, quando ele fala assim: despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Em um segundo plano, dá-se a entender que essa palavra aqui é direcionada a relatar que existirá a ressurreição dos mortos. Não é difícil de compreender dessa forma. Seria uma alusão à ressurreição que vem através de Cristo. E se você percebe, com a volta de Cristo, quem já estudou a escatologia ou está estudando, percebe isso que eu estou falando, a escatologia traça para nós situações, porque em um plano a ressurreição de Israel é o ressurgimento da nação, o que aconteceu em 1948. Mas um plano na verdade, mais profundo espiritual, trata da ressurreição dos mortos, ou seja, a volta à vida após a morte. E tanto um quanto o outro automaticamente só acontecem através de Cristo Jesus, porque ele venceu a morte. Diga-se de passagem, todos os tipos de morte, sejam espirituais, sejam eternas, sejam físicas, sejam nacionais, territoriais, todas as mortes têm o seu fim em Cristo Jesus. 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Esta visão aqui é aquela visão do castigo que Deus mandou, mas que na verdade ele vai posteriormente abençoar o seu povo. Mas enquanto essa ventania não passa, o conselho é trancar-se no seu quarto, fechar a sua porta, orar a Deus e esperar que a ira do Senhor passe. É como uma criança disciplinada por um pai ou por uma mãe. Ele sabe que o pai e a mãe o amam, mas ninguém gosta de ser disciplinado. Mas ele sabe que em determinado momento a porta do quarto vai se abrir e ele vai sair daquele castigo. É mais ou menos essa situação aqui. 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, que fala de um grande juízo sobre a terra. E a terra descobrirá o seu sangue e não descobrirá mais aqueles que foram mortos. Porque, na verdade, aqui está tratando de uma aflição, de um castigo sobre a terra. A Terra, como planeta, já teve diversos castigos, como o dilúvio, a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, vários juízos, até hoje acontecem, só que esse daqui está falando de um juízo. Se eu falar juízo final, você pode confundir com o grande trono branco. Não. Mas esse juízo é o que precede justamente a instauração do milênio. A terra será restaurada no milênio? Sim. Mas na verdade, Jesus estará reinando, antes de reinar, ele voltará e ele batalhará contra as forças do mal, que é o que você chama de anticristo. Bem, este foi Isaías capítulo 26. Você já percebeu o porquê que essa parte aqui é chamado de Apocalipse de Isaías, né? A linguagem é totalmente voltada para termos escatológicos.